próximo é da relatoria do eminente ministro Messode Azulay Neto, com pedido de vista desta presidência. O agravo regimental no HC 1.054.198, São Paulo. Foi o agravante o senhor Bruno Souza Silva e agravado o Ministério Público Federal. Eu pedi vista porque, após o voto do relator negando provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pela senhora ministra Marluce Caldas, pediu vista o senhor ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Houve sustentação oral, né, nesse caso, e, portanto, falta o meu voto, o voto do ministro Marcelo Ribeiro Dantas e o voto do ministro Joel Ilan Pacionic. Eu tinha pedido vista diante das considerações feitas da tribuna pela sustentação oral. E eu digo, conforme relatado, a defesa se insurge em síntese contra a manutenção da prisão do paciente por considerar, em especial, a ausência de devida individualização quanto à sua efetiva participação nos fatos. Contudo, nos termos do voto do eminente relator, a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório para a garantia da ordem pública. Com efeito, o paciente se encontra denunciado em razão da denominada Operação Narcobet, como em curso no artigo 1º da Lei 9.613 e no artigo 2º da Lei 12.850, relativos a rifas milionárias ilegais, ganhos informais em plataforma de jogos de azar e apostas eletrônicas. As decisões que decretarem e mantiveram a prisão do paciente registraram, ademais, a existência de informação no sentido de seu envolvimento com facção criminosa, primeiro comando da capital. O eminente relator destacou que o ato coator registra que o paciente é um dos maiores destinatários de recursos provenientes de RDPM, contador, também investigado na Operação Narcovela, totalizando mais de 19 milhões de reais, em transferências diretas para a empresa do paciente Buzeira Digital, evidenciando fortes indícios de lavagem de dinheiro. Tais indícios são reforçados pelo patrimônio de luxo ostentado como influenciador, incompatível com a renda lícita declarada, sugerindo o uso de recursos ilícitos. Esses elementos revelam gravidade em concreto e periculosidade social aptas a justificar a segregação para a garantia da ordem pública. A orientação jurisprudencial é evidenciada pelo modus operandi, a gravidade em concreto, através do modus operandi que constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva na dicção do eminente ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal, HC 212.647, e é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando revelada a periculosidade social do agente, pela gravidade concreta da conduta na relatoria do eminente ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, no HC 219.565. Importante ressaltar que o acordo impugnado assentou também, em consonância com a jurisprudência do STJ, que, nesse contexto, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituído fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Isso tudo na dicção da ministra Carmen Lúcia Antunes, do HC 95024, São Paulo, reafirmado na sexta turma pelo sempre ministro, Antônio Saldanha Palheiro. No que concerne no HC 222001, no que concerne a afirmação de que a prisão preventiva foi decretada para aprofundar investigações, observa-se que, embora realmente conste essa expressão do voto, os fundamentos centrais foram a garantia da ordem pública, a estrutura e o poder econômico do grupo e o risco concreto de criação de embaraços às investigações e à futura aplicação da lei penal. A decisão agravada destacou também que a prisão preventiva se justifica diante do risco de reiteração criminosa, uma vez que consta do acordo impugnado que o paciente responde a outras ações criminais perante a Justiça Estadual, das quais se destaca a ação penal número X, na qual se apura o cometimento de eventual crime de tráfico de drogas, cuja denúncia foi recebida em 26 de nove de 2025, e a ação penal Y, no qual se apura suposta prática de delitos de associação criminosa, lavagem de dinheiro e jogos de azar, tramitando na primeira vara de crimes tributários de São Paulo.
A impugnação da defesa quanto a esses registros não pode ser analisada diretamente pelo STJ, em sede de habeas corpus, com efeito competente a defesa demonstrar ao juízo de origem a inexistência da referida fundamentação. No que diz respeito a medidas cautelares diversas da prisão, ficou assentado também nos termos da jurisprudência desta Corte que, havendo indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública, e nesses folhas 35. E, nesse sentido, o agravo regimental no HC 779-709 da relatoria do ministro Ribeiro Dantas. E no que se refere às condições pessoais do paciente, é de conhecimento de que estas, por si só, não afastam a prisão quando presentes os requisitos do artigo 312, né? Na dicção também do Supremo, nas palavras do ministro Edson Fachin. E o fato de que o agravante possui condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da preventiva. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, assentou-se não se verificar que o paciente esteja inserido em alguma das hipóteses previstas no artigo 318 do CPP, tampouco a sua imprescindibilidade nos cuidados com a filha menor. Ademais, o argumento de que o paciente é pai de criança gravemente doente e merece proteção familiar não pode ser avaliado em sede de habeas corpus, por ser genérico e desacompanhado de provas sobre a doença do menor e a necessidade de assistência paterna, demandando dilação probatória. Folhas 35 a 37, já que não se trata de assistência materna, que é presumida, mas assistência paterna, que deve ser provada na dicção da jurisprudência consolidada. Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo e aos fatos supervenientes indicados pela defesa no agravo regimental, tem-se que não é possível a análise dos referidos argumentos diretamente pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância, e aí cito a jurisprudência existente. Acompanho, portanto, o eminente relator para negar provimento ao regimental, recomendo, no entanto, o reexame da necessidade da prisão preventiva em observância ao artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, especialmente em razão dessas matérias que estariam passíveis de supressão de instância, e para evitar tal agir é recomendável, necessária essa recomendação que eu submeto à apreciação do senhor relator. Eu acompanho Sua Excelência com a recomendação do cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP. É como voto. Ministro Messode Azulay, a recomendação também. Uma recomendação, inclua a recomendação. Pois não. Com certeza. Ministro Marcelo Ribeiro Dantas. De acordo com a recomendação. Ministro Joel Ilan Pacionic. Da mesma forma, senhor presidente, estou acompanhando com recomendação. Ministra Marluce, Vossa Excelência já tinha votado, agora acompanha a recomendação, então. Acompanho com a recomendação, Excelência. Pois não. Prosseguindo no julgamento, após o voto vista do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a quinta turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental, recomendando nos termos do voto do relator, recomendando, todavia, o cumprimento do disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Obrigado, Excelência. Obrigado.